Boa noite, Matias. Oi, boa noite. Deixa eu ver essa Tudo câmera aqui. certo? Então, boa noite a E aí, Clarice? todos. Tudo certo? Tudo Tudo certo? certo. Então, vamos lá. Hoje é a nossa primeira live, né? De uma série de lives que a gente está pretendendo fazer para explicar a ferramenta energética que a gente trabalha e também para desvendar alguns traumas que o nosso subconsciente tem e que bloqueia a nossa vida. Né, Matias? Oh, Então, hoje a gente e vai essa questão trabalhar o medo. é, e esses traumas que a gente tem, uma das coisas que mais persegue, né, o ser humano é o medo, né? E o medo, eu costumo dizer que o medo ele tem duas funções. Ele tem o medo real, né, que ele te serve para, nessa função aí, ele serve para te proteger, que, digamos, se você estiver em cima de um prédio, por exemplo, sem andares, você teria medo de pular. Por quê? Você morreria. Então, isso é um medo real, é um medo que te protege do risco da morte. Mas também tem aquele medo que eu chamo de medo covarde, que ele não tem um sentido real. Né? E muitas vezes você adquiriu ele por conta de acontecimentos que houve na sua vida, de algum trauma, né? algum evento que foi negativo naquele momento, que te gerou um trauma, te gerou uma dor, e que inconscientemente você, a partir daquilo, deixou que aquele medo seguisse você. Então, por exemplo, a gente vê alguns casos de pessoas que têm medo de dirigir. E aí você deve perguntar, por que eu tenho medo de dirigir? Né? E às vezes não tem uma explicação lógica o porquê desse medo. Né? Às vezes aconteceu um acidente, né? Ele vivenciou um acidente, ele viu um acidente, ou ele até assiste programa de televisão com um acidente e ele começa a criar um programa mental de que vai acontecer com ele. Então isso eu chamo de um medo covarde, porque esse medo é covarde por quê? Porque ele vai te paralisar diante da vida. Né? E são vários Sim. esses medos que existem, né? Que paralisa você. E que não é seu. Né? Não existe motivo para aquilo. Né? E muito desses medos também veio proveniente de alguém que te falou alguma coisa e você assumiu, você comprou aquela ideia daquilo que falou. Por exemplo, hoje, né? Hoje eu não assisto TV aberta, porque a TV aberta acaba te trazendo medos. Então Sim. você vê o jornal falando o tempo todo, ó, tem violência aqui, tem violência ali, e você acaba criando um medo de algo que talvez não seja tão grande assim. É só você que está criando essa situação. Então, esse eu chamo do medo covarde, que não é um medo seu, não aconteceu nada com você, não vai te prejudicar em nada, porém te paralisa. E paralisa mesmo. Né? E diante do que a gente vai ver aqui, dos medos que a gente escolheu aqui, você vai ver que sua vida parou. Né? E a gente vai tratar também dos medos do nosso subconsciente, mostrar que esses medos existem e esses medos são os medos que paralisam a nossa vida, são os maiores medos que a gente até não vê ele no dia a dia, a gente não sabe o porquê, às vezes a gente está paralisado numa situação, tanto no emocional como no financeiro, num projeto, e ele vem lá da nossa infância, vem lá da nossa gestação, né? Então, às vezes, é um medo que a nossa mãe tinha, é o nosso medo que a nossa criança criou, a nossa criança ouviu, e esse medo vem nos paralisando e nos atrapalhando para a gente crescer, a gente ser independente, a gente fluir e colocar em prática os projetos que a gente tem. Então, a gente Sim, sim. trabalha com essas ferramentas que desbloqueiam esse medo. Esse medo, esses traumas. E hoje a gente vai mostrar 5 tipos de medo para explicar o porquê que às vezes a nossa vida não anda, né, não destrava, a gente não consegue desenvolver, a gente é taxado como preguiçoso, como, né, fica ali procrastinando. E às vezes tem um porquê por trás disso. Né? Às vezes Sempre é um tem. medo. Sempre tem um porquê desse medo, né? Eu tô vendo que algumas pessoas já tá aqui, já entrou para nos assistir, né? A Cidinha, boa noite, né?
Quem mais aqui? A Sueli, a Justa, a Isa Carvalho. Gente, todos vocês sejam muito bem-vindos. É o Ronaldo. Então, esses medos têm um porquê, né? Porque uma das coisas que a gente começa a aprender na vida, quando a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando da expansão de consciência, é a gente começar a identificar aquilo que nos incomoda e, a partir disso, você enfrenta aquilo e resolve, né? Porque uma coisa que precisa ficar claro para a gente é que, para a gente sair de uma situação que é desconfortável, primeiro a gente precisa identificar que a gente tem que essa situação existe em nossas vidas. Por exemplo, uma das coisas que funciona para quem tem algum vício e precisa ser tratado, é ele reconhecer que ele é viciado naquilo. Porque se ele não reconhece isso, fica difícil de ser tratado. E às vezes a gente foi criado, porque qual a dificuldade que tem de você enfrentar o medo? Porque a gente foi envolvido em uma fantasia de que você precisa ser super-homem, de que você precisa ser super-mulher. Então, falar que tem medo de alguma coisa é algo que parece que te torna pequeno. E não é para se tornar pequeno. Você entendeu? Você precisa ver que o medo, ele faz parte da sua vida. Ele, em algum momento, faz parte da sua vida. E que o que você precisa fazer com ele? Identificar o porquê que você tem esse medo. E aí, como foi colocado que eu preciso ser um super-homem o tempo todo, ou uma super-mulher, eu não admito que eu tenho medo. Sim. Só que o problema não é você admitir para alguém que você tem medo, mas é você não admitir para você mesmo. Porque é você que tem que resolver isso. Entendeu? Porque uns profissionais que eu vou trazer aqui, que é difícil dele ter um resultado naquilo que ele oferece, porque não depende só dele, depende digamos, 80% da ação do outro, né, de quem ele está atendendo, que seria um profissional fitness, né? Ele não vai conseguir fazer por você o que você tem que fazer, um psicólogo, um nutricionista, porque ele vai te dar o caminho, mas é você que tem que fazer. Então, quando você não consegue identificar que o medo, existe o medo, e você assumir isso para você, vai ficar difícil você resolver isso. Sim. Porque 80% da ação é sua. Né? É sua. E aí, eu queria saber aqui, quais foram os medos que vocês tiveram na vida? Ok, a Justa disse que ela tinha medo de perder a filha. Pronto, eu acho que é um dos medos de todas as mães, né? Medo de perder o filho. Essa semana eu estava conversando com minha mãe sobre isso, né? E ela falando, a gente falando de morte, ela falou assim, quando eu for, tá? Eu falei assim, tá, quem garante que você vai primeiro? Aí ela me falou assim, mas eu acho que a ordem natural da vida é essa. Eu falei, rapaz, eu acho que não. Porque se não fosse assim, não teria bebê se morresse antes até de nascer. Então não existe isso, mas a gente tem essa crença de que os pais vão primeiro. Então, perder a filha, né, para uma mãe, como a Justa falou aí, é uma coisa terrível, perder um filho, né? Tanto para uma mãe quanto para um pai, né? Então, são alguns desses medos, né? E aí, por que será que a Justa tem medo de perder a filha? O que é que levou ela a achar que ela vai perder? E a Justa é um caso que eu sei porque eu tratei ela, né? Já tratei ela e a gente identificou esse medo, o medo de perder a filha, e hoje ela está super bem, ela identificou esse medo, a gente soube tratar esse medo, então foi bem tranquilo, foi bem gratificante poder atender ela, né? É uma querida ela. Então a gente vai hoje tratar 5 tipos de medos, né? O medo de crescer, o medo de criar, o medo do julgamento, o medo de aparecer, né? Então, Matias, coloca ali o primeiro medo, o nosso medo de crescer. O que você me diz do medo de crescer? Gente, o medo de crescer, acho que ele parte do princípio daquela questão de que você precisa ser super-homem. E o super-homem resolve tudo. Então, você tem essa falsa crença em você, e a partir disso você começa a adotar uma postura de que você não pode. Então, crescer
passa a ser desconfortável para você, porque você acaba achando que você não dará conta daquele crescimento que a vida está te propondo a fazer, né? E esse medo de crescer, ele vem de muitos locais. E que a gente, nesse decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai ver de onde é que esses medos vêm. Então, por que você tem medo de crescer? Então, muitas vezes você tem medo de crescer porque você não é ensinado a ter responsabilidade. E quando você fala assim, em crescer, vem embutido nisso a responsabilidade que você tem diante de tudo que você precisa lidar a partir daquele momento. Então, como você não foi treinado a ter responsabilidade, a administrar mais de uma coisa, o medo do crescimento te atrapalha, te trava. Porque, digamos, vamos falar aqui o crescimento profissional, né? Se você perguntar a maioria das pessoas aqui, elas vão dizer assim, quanto você quer ganhar no mês? Eu quero faturar R$ 1.000. Claro, acho que ninguém em sã consciência quer faturar R$ 1.000, a não ser que seja uma criança, né? Que ela não tem noção de valor ainda. Então, R$ 1.000 para ela é muito dinheiro, né? Esse dia eu estava com uma criança e aí ela estava com R$ 2, duas moedas de R$ 2, de R$ 1, e eu falei, tá, me dá esses R$ 2 que eu vou te dar R$ 2 em papel. E ela não quis. Porque na cabecinha dela ela estava dando 2 e eu estava dando só 1. Então ela não tem noção de valor. Então, se você perguntar para as pessoas aqui quanto você quer ganhar no mês, ela vai dizer assim, eu quero ganhar 10 mil no mês. Tá. Mas para você ganhar 10 mil no mês, exige uma responsabilidade, exige um fazer, exige uma mudança. E às vezes você não está preparado para essa mudança, você não quer essa mudança. Você quer, tipo, ganhar na loteria, né? Que não tem trabalho nenhum. Você vai lá, faz um joguinho, joga e, ganhei. E não é. Ganhar 10 mil, ganhar 5 mil, seja lá quanto for que cada um aqui deseja, exige responsabilidade. Então, eu ganhar 10 mil exige meu crescimento. Como é que eu vou fazer para ganhar 10 mil? Eu vou ter que modificar alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. Então, o medo de crescer é muito recorrente na sua vida. Aí vem não só o medo de crescer profissionalmente, como o medo de crescer espiritualmente, porque cada crescimento traz responsabilidade. E responsabilidade faz com que você saia da sua zona de conforto, que nada mais é aquilo que você está acostumado. E o cérebro, ele resiste a isso. Sim. Ele resiste, porque é fácil para ele não gasta energia com aquilo que já está no automático. Ele vai gastar energia com aquilo que é novo, então ele vai resistir. Então, quer ganhar 10 mil? Quero. Tá bom. Está disposta a trabalhar para ganhar esses 10 mil? Isso eu não estou, não. Então, eu acho que medo de crescer um dos medos de crescer seria esse, e que Clarice agora pode dizer assim, de onde você acha que vem esse medo de crescer, Clarice? E vocês aí no chat vão falando aí o que é que gera esse medo de crescer para você. Isso. Um dos medos de crescer que eu identifiquei, que eu identifico muito nos meus atendimentos, é o nosso primeiro medo, aquele que vem lá da infância, né? O medo que a criança cria através do convívio com os pais e com quem convive com ela, né? O medo lá um dos primeiros medos que a gente tem, quando a gente ouvia, né, que os nossos pais diziam assim, cuida, não pula, né, não pula daí que você vai cair, né? E que daí esse medo, como é que você vai crescer, como é que você vai investir, se tudo que você dizia e fazia, você era podado, né? Você tinha que seguir um padrão, porque tudo era perigoso, tudo tinha que seguir aquele padrão. Então, esse medo vem lá, da nossa infância, do medo de sair do casulo, de sair da proteção dos pais, né? Sim. Então, às vezes, a gente identifica hoje no adulto o medo de construir algo novo, o medo de ser independente, o medo de sair de casa, mas por quê? Por causa daquela proteção lá na infância, que os pais não deixavam fazer isso, não deixavam fazer aquilo, né? E eles colocaram inconscientemente em nós medo de dar um passo para frente, medo de crescer, medo de ser nós mesmos. Por quê? Porque isso vai machucar, porque isso vai doer, né? Então, a gente veio
né, construindo esses bloqueios, trazendo todos esses medos, que hoje, mesmo inconsciente, ele está lá, bloqueando a gente para não deixar a gente crescer, porque cada passo que a gente dá, o inconsciente trabalha e diz, não pula, não dá esse passo, porque é perigoso. Porque a gente ouviu isso lá na infância. Porque o consciente, a partir do momento que ele recebeu aquela informação, ele grava e está gravado. A menos que você agora venha e trabalhe esse medo, tire essa gravação que está lá e coloque uma nova gravação, né? Então, vindo esse medo de crescer, a gente já vai desencadear agora para o medo de criar. Mas antes de falar do medo de criar, a Cidinha colocou aqui medo de sapo que a paralisa. Imagine o medo de um sapo. Então, de onde veio o medo do sapo? O sapo já te atacou? Às vezes não atacou, nunca te atacou, mas aí você ouviu tantas histórias que o sapo é perigoso, que o sapo vai correr atrás de você, que você começa a gerar um medo de um animalzinho que está lá sem fazer nada, não faz nada com você, né? Por isso que é bom a gente identificar, né? Por que eu tenho medo disso? O que é que isso de fato representa para mim de perigo? Porque às vezes não representa perigo nenhum. É uma coisa que você comprou de alguém, né? Falando em sapo aí, quando eu era pequeno, na região que eu morava, morei na roça, então tinha muito sapo-boi, chamado sapo-boi. E lá eles botavam o sapo-boi para correr jogando sal. Pô, velho, imagine jogar sal na pele do animal. Então ele começava a soltar um leite e, segundo, né, aquelas pessoas, aquele leite cegava. Então, claro que todo mundo tinha medo, né? Mas você poderia dispersar ele para um outro local sem precisar machucá-lo. Mas as pessoas machucavam. Então, você poderia vivenciar isso de uma outra forma e não atingir aquilo, porque o que eu vou falar mais na frente com relação como é que você faz para enfrentar o medo, né? Então, aí esse medo de crescer. O medo de crescer, ele desencadeia o medo de criar, né? Porque se eu tenho medo de crescer, eu não crio porque eu acho que eu não tenho capacidade de criar. E isso acontece com muitas pessoas, tipo assim, eu tenho medo primeiro que coloca na cabeça de que ele não sabe criar nada. E isso faz com que ele não cresça, né? Quando ele se convence de que ele pode criar alguma coisa, ele se esbarra no medo de não poder continuar criando. Tá, eu criei isso agora, mas eu não tenho mais ideias para criar outras coisas. De onde foi que veio esse medo de que você não tem mais capacidade de criar uma outra coisa? Se a gente está em um processo de renovação a cada dia, de expansão, hoje você é uma pessoa, amanhã você não é mais a mesma pessoa. E se hoje eu sou a mesma pessoa que de ontem, tem algum problema comigo. Porque esse processo de evolução, ele é contínuo. E até o dia que você sair desse plano terrestre aqui, você vai estar evoluindo. Então, o que é que te faz acreditar que você não tem condições de criar, ou se você criar alguma coisa, essa criação vai ser única e você não consegue criar mais daquilo ou melhor. Entendeu? Sim. Então, de onde vem isso? E a gente vai começar a puxar, né? Vem de lá, e aí a Clarice pode falar muito, lá da infância, né? Quando você vai fazer uma coisa, você não sabe fazer. Sim, o nosso medo lá da infância. Porque a gente sempre foi barrado lá na infância, né? Eu acho que vocês também se identificam com isso, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que a gente fazia na infância, que às vezes hoje a gente acha que assim não... Tá, mas não, isso não identifica, não tem nada a ver. Mas se a gente for olhar, por que a gente tem tal medo? Ou por que nós estamos sendo paralisados ou estamos travados, né? Quando a gente era criança, os nossos pais falavam o quê? Não vai na chuva porque você vai ficar doente. Então eu vou me arriscar, né? Sair no tempo, eu vou me arriscar, fazer isso, fazer aquilo, por quê? Eu tenho medo, eu vou ficar doente. Não pula que você vai se machucar, né? A gente ouvia muito isso. Não pula daí que você vai se machucar. Não sobe que você vai cair, né? Como é que você vai crescer, vai dar um pulo na vida se você vai cair? Tá lá no nosso inconsciente.
E hoje trava o nosso medo de criar, de fazer coisas novas. Não come isso que você vai morrer, né? Como é que eu vou experimentar coisas novas se tudo que era novo, tudo que era diferente, que eu queria testar, que eu queria comer, alguém dizia que eu ia morrer, né? Você se identifica com alguma coisa desses medos? Tem alguma coisa por trás disso, né? Então, esse medo de criar, porque a gente foi ensinado a viver nesse padrão, né? De seguir essa linha, né? Sim. Como é que a gente vai ser independente se a gente foi criada com medo? Tá certo que nossos pais inconscientemente falavam isso para quê? Para cuidar de nós. Mas o nosso inconsciente não sabe o que é cuidado e o que é bloqueio. Então, ele colocou esse bloqueio, essa trava, e hoje o nosso inconsciente está ali, travado, e não deixa identificar a diferença do medo e do errado, né? Né, Matias? Sim. E a criança, né, como você falou, Clarice, tudo que ela faz é criação. Para ela é uma criação. É criação. Entendeu? Se ela quer ir na chuva, é uma criação. Ela está criando aquela experiência de ir na chuva. E aí ela não pode ir, você vai ficar doente. Se ela quer subir em um móvel, é uma criação, porque ela está num processo de descoberta. E aí você é sempre tolhido, não vai. Então você acaba criando esse medo de criar. Por que eu vou criar? Né? Gera esse medo. Né? E o outro medo que assola muito as pessoas, que aí eu quero que vocês comecem a dizer aí, se você tem esse medo, eu coloquei ele no meio, mas ele praticamente está em toda a sua vida, em todas as áreas, que é o medo do julgamento. E esse medo do julgamento veio de onde? O que te faz ter esse medo? Alguém tem medo de julgamento? Que tipo de julgamento você desenvolveu? Você tem? Ó, o Manuel Messias entrou aqui, obrigado, viu, por ter vindo. Diz aí pra gente, qual foi o medo do julgamento que mais te atrapalhou na vida? Né? Porque quando fala de medo de julgamento, Clarice, a primeira coisa que vem na minha mente, que é você que está... O primeiro julgamento é você, porque é você que está julgando. Porque quando eu olho para você, e eu digo assim, olha, se eu fizer tal coisa, Clarice vai achar isso. Eu estou me julgando você a partir de uma coisa que eu criei. Entendeu? Então eu já estou te julgando. Então, na verdade, não é o outro que te julga, é você que está se julgando. Você julga que o outro vai te julgar. Então, o julgamento é seu. Sim. Mas de onde vem isso? Vem justamente desse processo de que isso pode, aquilo não pode, é um julgamento. Então, eu não vou fazer isso porque A ou D vai achar isso e isso. E aquilo, e aquilo que você acha que a pessoa vai julgar, na verdade, é aquilo que está te incomodando, que te incomoda, que você não se resolveu. Digamos que eu resolvi usar essa blusa azul. Pronto. Se eu estiver confortável com essa blusa, eu não vou pensar que ninguém vai me julgar. Mas se eu não estiver confortável em usar essa blusa aqui, eu vou achar que alguém vai me julgar. Então, o julgamento não é do outro. Sou eu que estou me julgando, só que eu estou transferindo esse julgamento para alguém. Entendeu? Então, eu vou dizer aqui, o Luiz Montedesa, né? O Luiz não vai gostar da minha camisa. Na verdade, não é o Luiz que não vai gostar. É eu que não estou gostando. Eu não estou me sentindo bem com ela. E a partir do momento que eu não me sinto bem, eu acho que todo mundo vai estar olhando para mim. Não é? Quando você usa uma roupa que você não se sente bem, você acaba atraindo os olhares para a pessoa, não porque a pessoa está olhando para a roupa, mas porque você, como você é energia, você atrai a pessoa a olhar para você. Aí você diz, está vendo? Está olhando, a roupa não está legal. Mas foi você que criou isso. Então esse julgamento parte de você. Então toda vez que você for fazer alguma coisa, que você acha que alguém vai te julgar, olhe para você e pergunte, por que que eu estou me julgando? E agora eu estou transferindo essa responsabilidade de julgamento para o outro. Porque é isso que está acontecendo. É eu que estou me julgando. Então você se cobra demais. E aí, por você se cobrar demais, você acha que as pessoas não vão
não vão gostar daquilo que você está oferecendo ou daquilo que você está fazendo. Aí você julga a pessoa primeiramente e se julga. Então você está sendo um infiel. Primeiro com você, porque é você que está sendo machucado com aquela situação, porque a pessoa ela nem sabe que você está achando que ela vai achar aquilo, né? E você está julgando o outro, está sendo cruel com o outro. Sim. Porque ele não está nem aí para esse julgamento que você está tendo dele. Então, o julgamento é um dos piores medos que tem, porque ele paralisa muito. Pessoal, aqui a maioria das pessoas que estão assistindo trabalha com mídias sociais, então, de alguma forma, precisam aparecer. E muito dessas pessoas têm o medo do julgamento, de que acha que vai aparecer, que não vai conseguir ser aquilo que ela gostaria de ser, porque ela se colocou, às vezes, na posição de alguém que ela admira, e eu quero ser igual àquela pessoa, e você não precisa ser igual a ela, porque você é único. Você é único, eu não preciso ser igual a ninguém. E você traz esse julgamento que acaba te atrapalhando o tempo todo, né? E aí, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Aqui, a Valéria falou, ter medo da minha imagem em vídeo, como se fosse o medo do julgamento das pessoas. É justamente isso. Medo da sua imagem. É você que está com medo dela. É você que tem agora, Valéria, que começar a se aceitar como você é bela, porque você é bela. Todos nós somos belos. Só que por conta de um mundo que a gente vive, cheio de apontamento, a gente julga que a gente precisaria estar melhor. E achar que precisa estar melhor é normal. Nunca é demais querer se melhorar. Mas eu não posso deixar que esse meu querer melhorar paralise o que eu posso fazer agora. Sim. Não é isso? Eu não posso deixar. E esse medo do julgamento também vem lá da infância. Quando a gente já, desde pequenininho, tinha a nossa vontade. Vontade de colocar uma roupa diferente, vontade de cortar o cabelo diferente. Aí a mãe, o pai, né, os parentes, os amigos diziam, não, vai ficar feio, esse corte de cabelo é feio, essa roupa é feia. Mas talvez na concepção deles era feia. Pra gente ia ficar legal, ia ficar bonito, porque nem todo mundo é igual, né? Então, né? E quando uma menina brincava de carrinho, quando o menino ia brincar de boneca, né? Aí vinha o julgamento, porque isso não é para menino, porque isso não é para menina. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa diferente hoje, se eu fui lá na infância podado, né? Com esses julgamentos e não me deixaram ser eu, né? Sempre vinha aquele padrão de eu tenho que ser igual a todo mundo. Né? Todo mundo. Então, esse medo ia travando, ia deixando a gente diferente do que a gente é, porque ninguém é igual. Então, esse nosso medo, ele vem lá do comecinho. E esse é o medo que a gente não, às vezes, consegue identificar hoje, né? Que é o medo lá de nós, criancinha, né? Quando ia para a escola, né? A gente era ou mais gordinho, ou mais alto, ou mais baixinho, né? Ou era mais moreninho, ou tinha um nariz maior, né? Um cabelo diferente. Você era normal. Porque o que é ser normal? Ser diferente. Como diferente. Mas ser diferente é normal. Eu acho que a beleza do mundo é essa. A beleza do mundo é essa. É você ser. Mas a gente mesmo se julgava primeiro, né? Eles vão falar de mim e depois realmente acontecia, porque o que a gente pensa, a gente acaba atraindo pra gente. Atraía o julgamento de tanto medo que a gente tinha, né? A gente talvez não desse bola para isso, né? E isso hoje vem refletindo na vida das pessoas, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso montar um negócio próprio porque vão me julgar. Porque eu estou me comparando com o outro. Eu estou me colocando no lugar do outro. Né? Mesmo que eu faça o mesmo trabalho do outro, mas o meu não vai ser igual. Então, eu não posso nem julgar o outro e nem querer receber o julgamento do outro. E também, quando eu for julgado, receber com naturalidade. Porque nós somos diferentes. Eu não sou igual ao Matias. Né? Então, eu não posso querer que ele não às vezes me compare ou me julgue, mas aceitar até esse julgamento, não deixar ele travar
a nossa vida, não Sim. deixar com que isso adoeça ou trave, né? Então, a beleza da vida... Matias, e agora? Então, a beleza da vida, Clarice, você falou aí de cortar o cabelo, né? Você, como criança, você quer cortar o cabelo, e quando chega lá, o seu pai diz que não, sua mãe não, vai cortar do jeito que os pais querem. A partir daquele momento, você compra a ideia do julgamento, né? Isso não vai ficar bem em mim. E você volta desse cabeleireiro não sendo você, porque você foi com a ideia. Sim. Eu acho que travou. Oi, acho que o Matias deu uma travadinha aí. Então, vamos lá. Vamos esperar o Matias voltar. Alô, Matias. Caiu. Vamos ver se eu consigo chamar o Matias de volta. Vamos ver. Vamos lá, ver se o Matias volta. Ô, Matias. A internet, de vez em quando, dá uns pau aqui na gente. Matias, vamos ver. Tô chamando o Matias, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Então, a gente tem mais um outro medo aqui, enquanto o Matias não volta, o medo de aparecer, né? Esse medo é um medo que trava muito, muito mesmo. É um medo que vem lá também da infância, quando a gente começa a falar, né? Nossas primeiras palavras. Ai, o Matias não está conseguindo voltar. Espera aí que eu vou tentar chamar o Matias de novo. Vou convidar o Matias. Entra, Matias. Então, esse medo na infância que trava a gente, né? Quando a gente falava as primeiras palavras, o que a gente recebia? Em vez de, às vezes, ser ensinado a falar certinho, nossos pais nos castigavam, brigavam. Tem que falar direito, né? Olha o medo aí Eita, que eu tenho. Deixa eu confessar o medo que eu tinha aqui agora. Medo da internet falhar. E falhou. Pronto, eu acabei atraindo. Viu aí que você acaba atraindo medo? Que situação. Tá vendo? E é normal. Mas, viu? Normal. Poxa, caiu a live. E agora? Volta. Acabou. Assim que a gente resolve essa questão do medo. Estou aqui falando do medo de aparecer, né? Aquele medo que vinha lá da infância, quando a gente aprendia, né, as primeiras palavras, e em vez de os nossos pais, ou quem estava com nós, às vezes ter um pouco de paciência, ensinar a gente a falar direito, a gente era cortado, era podado. A gente recebia castigo, tem que falar direito, fala direito, né? Principalmente a letra R, que as crianças não conseguem falar muito bem. E depois vinha a escola, né? Então a gente começava a se esconder, né? Porque na escola vinha o bullying, o medo de falar na frente dos colegas, o medo de errar uma tabuada, que todo mundo ia rir, né? E depois vinha na adolescência o medo de arrumar o primeiro namorado. Ai, será que vão gostar de mim? Será que vai gostar de mim? Então esses medos, principalmente na infância, né, o nosso subconsciente trabalhou em cima daquilo. E hoje esse medo, ele tá lá, bloqueando alguma coisa. Então, e também tinha esse medo de aparecer, né? Então, como é que eu vou fazer alguma coisa se eu tenho medo? Eu não posso fazer porque eu vou ser julgado, né? Porque eles vão rir de mim, né? Então, eu já nem fazia mais. Eu nem pedia para ir no quadro. Eu inventava uma desculpa e não fazia, né? Então, a nossa mente vai bloqueando o nosso subconsciente. E assim vai
vai sendo as travas do medo que vem desde a infância até a nossa vida adulta. Então, o medo faz com que a gente se esconda dos projetos, se esconda da vida e se esconda para crescer, para ser independente. Matias, fala ali um pouco do medo de aparecer. Esse acho que nós dois temos também. Não, eu acho que todo mundo tem o medo de aparecer e justamente vem dessa questão da forma como foi ensinada a você, como você deve aparecer. Primeiro que você adota uma ideia de que você precisa ser igual ao outro. E nós somos iguais um ao outro em essência. Nossa essência primordial é igual. É o mesmo sopro que todo mundo recebeu. Mas em algumas particularidades nós somos diferentes. Só que foi colocado, às vezes, ou você comprou essa ideia de algum momento, de que você tem que ser igual ao outro. Então, eu tenho que apresentar um trabalho na época da escola. Você tem um colega que talvez se destaque bem. Eu me destacava bem na hora de apresentar trabalho. E eu tinha colegas que não se destacavam porque eles ficavam se espelhando em mim. Só que você pode se espelhar em alguém, sim. Aquela pessoa pode ser uma pessoa que te motive a fazer alguma coisa. Mas eu necessariamente não preciso ser igual a ela, porque não vou ser. Isso é a beleza da vida, isso é a beleza do mundo. Todo mundo ser diferente. É por isso que existem as cores, né? Cores diferentes, porque existem vários gostos diferentes. Né? Então, parte já de lá da infância, da escola, de que eu preciso ser igual. Né? Aí, se o pai tiver filhos gêmeos, aí que a igualdade reina, né? Porque compra roupa igualzinha, né? Sim. Então, tipo assim, eu tenho que ser igual. Eu tenho que ser igual. Eu não preciso ser igual. Então, essa questão de que você acha, essa ideia que você comprou de que eu preciso ser igual, isso vai desenvolvendo em você o medo de aparecer. Porque você, na verdade, sabe que você não é igual a ninguém. Então, na hora que você olha a pessoa e olha para você, você fala, bom, eu não sou igual a ela, então eu não vou aparecer. Medo de aparecer. E aí você volta para o medo do quê? Do julgamento. Você começa a julgar. Eu não sou igual a ela, eu não sou igual a ele. E aí, você perde a oportunidade de entregar para alguém algo grandioso que você tem. E está todo mundo precisando de alguma coisa de você. Por quê? Sim. Porque eu parto de um princípio de que nós nascemos para amar e ser amado. Para cuidar e ser cuidado. Então, eu sempre tenho amor para dar. E eu estou sempre na posição de receber. Eu sempre tenho algo a dar, algo a cuidar. E eu também estou na posição de ser cuidado. Entendeu? Então, quando você tem esse medo de aparecer, você acaba não entregando para a pessoa aquilo que ela está precisando. E aí você esquece que existe uma coisa chamada energia. Então, se você vê aí esse monte de pessoas na internet, esses gurus todos, você vai ver, se você entrar numa live dele, tem um monte de gente seguindo lá, assistindo. Aí, se você entra no outro, tem também um monte de pessoas assistindo. E por que tem tantas pessoas assistindo, pessoas diferentes? É porque cada pessoa se conectou com cada um daqueles. Então, por que isso não vai ser com você também? Por que alguém não vai se conectar com você? Você está entendendo? E aí você, pelo medo de aparecer, porque você traz lá da infância, você acaba desencadeando o medo de aparecer e você acaba não proporcionando uma coisa boa que você tem para dar para alguém. E pode ter certeza, todos nós temos algo de bom a dar para alguém. A não ser que você esteja com um programa mental de que você é ruim. Eu sou ruim, eu nasci assim, e eu vou morrer assim, é o síndrome de Gabriela. E aí você acha que você não tem nada. Mas mesmo que você tenha essa programação de que você não pode, que você não tem nada para entregar, você tem. É uma mentira que você contou no seu subconsciente e ele insiste que você acredite nisso. Mas você tem muita coisa boa. O que contaram, né? O que contaram. O que contaram, né? Plantaram o que contaram, gente, não vale. Porque o que vale é o que eu sinto que é. É o que eu sinto. Então, se alguém chegar aqui para mim e falar assim, olha, Matias, essa camisa vermelha, essa camisa azul não fica bem em você. Possa ser que de fato tenha razão, mas é eu que tenho que decidir isso. E às vezes a pessoa tem razão, de fato não fica bem. Mas eu decido usar, tá? Não fica bem, mas eu vou usar, porque a experiência tem que ser sua. E de repente a pessoa está equivocada, fica bem. Então a decisão sempre
é sua. Eu que decido se isso serve ou não serve para mim. Entendeu? Verdade. E qual é o outro medo, Clarice, Sim. que todo mundo tem medo aí? Esse aí eu quero que todo mundo Vamos coloque lá. aí. Esse Eu medo que acho Clarice que é vai um falar. medo. Quem é que tem esse medo aí? Vai lá, Clarice. É um medo de errar. Pensa num medo que todo mundo deixa de fazer muita coisa pelo medo de errar, né? É um medo que a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Porque esse medo, ele deixa a gente totalmente isolado e paralisado. Porque a gente, às vezes, né, pelo medo de errar, a gente deixa de fazer muita coisa na vida. Eu deixo de fazer o que eu quero, eu deixo de fazer o que eu gosto, por quê? Porque eu não sei, eu não tenho certeza, então eu não faço, porque eu acho que eu vou errar, né? Então, assim, quando a gente fazia alguma coisa de errado na infância, eu acho que agora todo mundo vai se identificar que esse medo pode ter alguma coisa a ver com o nosso adulto, de não querer fazer, de não querer tentar coisas novas. Quando a gente fazia alguma coisa na infância e errava, o que que acontecia? A gente era castigado. Nem sempre nossos pais ou quem estava com nós ensinava o que era o certo do errado. Se eu deixava cair uma xícara e eu quebrava, simplesmente eu ganhava castigo, né? Eu, né, digo para todos assim, em vez de eles explicarem, não, pega com duas mãos, leva com cuidado, vai devagar, não, já levava o castigo, já ia para o cantinho do castigo, já levava uma chinelada. Então, por que que hoje adulto eu vou construir, vou fazer alguma coisa se quando eu erro eu sou castigado? A vida me castiga, né? E a internet do Matias está brigando hoje. Acho que ela está com medo também. O que que vocês me dizem? Acho que a internet do Matias está com medo, né? Eu vou chamar ele de novo. Ver se eu consigo chamar o Matias. Oh, meu Deus. Vamos ver. Espera aí. Cadê o Matias? Vamos lá. Então, é o medo que paralisava a gente desde a infância, esse medo de errar, né? E assim, é um medo que deixa a gente com muita ansiedade, né? A síndrome do pânico, a ansiedade, né? Ela vem do medo de errar, do medo de fazer alguma coisa diferente, do medo de dar um passo na vida, às vezes. Então, esse medo a gente tem que olhar com muito carinho, porque às vezes a gente não sabe, né? Quem não tem o entendimento não sabe que esse medo vem bloqueando a nossa vida, né? Porque eu tenho que ser perfeito? Nem sempre eu preciso ser perfeito, porque eu posso errar, mas eu posso acertar também, né? O Matias não está conseguindo entrar mais. Oh, meu Deus. A internet dele eu acho que deu pane. Vou tentar de novo chamar ele. Matias, cadê? Travou tudo aqui. Pois então, né? Então, vamos continuar falando do medo de errar. E o nosso subconsciente trabalha com esse medo. O medo nos faz ter a sabotagem, né? Aí vem a procrastinação. Por quê? Eu paraliso, eu tenho medo, eu paraliso, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, eu não consigo criar, eu não consigo fazer nada porque eu tenho medo, o medo de errar, né? Mas é porque o nosso subconsciente, lá na infância, foi trabalhado que eu não podia errar, eu não podia fazer errado, porque quando eu errava, eu levava um castigo. E pelo que a gente estuda, o nosso inconsciente, ele trabalha e bloqueia nos nossos primeiros anos de vida, né? Vou chamar o Matias, estou tentando chamar o Matias, mas está difícil. Ele não está entrando, não está dando certo aqui. Matias, cadê você, Matias? Manda a solicitação aí, ver se eu consigo te chamar. Então, esses medos a gente trouxe hoje para explicar
da ferramenta que a gente trabalha, que a gente acabou, né, de trabalhar, que é uma ferramenta energética, que é o Energy Healing. Tanto eu como o Matias, se ele não conseguir mais entrar, eu vou terminar ela aqui explicando. Tanto eu como o Matias, a gente é terapeuta, né? A gente trabalha com a ferramenta energética do Energy Healing, né? E também com desprogramação neurobiológica. São duas ferramentas de desprogramação do subconsciente. A gente limpa medos, traumas, desbloqueios, né? Então, que faz com que a gente cresça, né? Cresça mentalmente, cresça emocionalmente, limpe tudo que tem lá no nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente, ele é mais do que 90% do nosso cérebro. Então, a gente precisa trabalhar às vezes, porque o medo, às vezes, ele deixa a gente sem conseguir ir para frente. Às vezes eu estou ali travada, eu sou inteligente, todo mundo é inteligente, a pessoa é inteligente, mas o medo é um dos maiores problemas, e a pessoa não identifica por si só. E o medo vai trazer o quê? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dores pelo corpo, né? Fibromialgia, que hoje na medicina ela é identificada, né, nos exames não tem uma identificação. E o medo deixa o nosso corpo todo dolorido, porque a gente trava. Então, com a energia de healing, esse tratamento, a gente consegue trabalhar não só a nossa dor física, a nossa dor do dia a dia, porque nem sempre a medicina ela consegue identificar isso. E a gente, com essas consultas, a gente consegue identificar a raiz do problema, da onde vem, né? As crenças limitantes, os medos, os traumas, que às vezes vem lá da nossa gestação. Então, esse medo, o Matias não está conseguindo entrar mais. Não está mais dando certo. É assim, então, se alguém quiser, precisar de algum, né, tá se sentindo com alguma trava, algum medo, alguma coisa que tem errado, a gente está aqui para ajudar, porque o nosso mundo está cheio de medo, cheio de crenças limitantes, cheio de bloqueios, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente seguir. E a gente tem um propósito, nós temos um propósito hoje, aqui. E a vida está correndo, a gente está entrando na quinta dimensão, nós temos que correr para melhorar o nosso emocional, o nosso físico, o nosso espiritual. Então, a gente veio hoje para apresentar, pena que o Matias não tá conseguindo entrar mais, né? Eu estou chamando ele aqui, não estou conseguindo. E assim, a gente vai fazer uma série de lives para mostrar medos, traumas, né? Tudo que a gente consegue trabalhar com essa ferramenta do Energy Healing e também com a desprogramação neurobiológica, né? Eu sou prova disso. Ah, mas e funciona? Funciona. Porque eu sou prova disso, né? Eu tinha depressão crônica, eu tinha síndrome do pânico, ansiedade, fibromialgia. Isso é só algumas coisas que eu curei e consegui tratar. Então, e quem me conhece pessoalmente, minha família, meus amigos, sabe de um problema que eu sempre tive, que foi insônia. Que nem remédio faixa preta resolvia, né? Por muitos anos eu tentei vários remédios faixa preta. E nem com remédio eu não dormia. Dormir para mim era uma tristeza, era uma coisa terrível. Então, hoje eu não tomo mais remédios faixa preta, eu não tomo mais remédio para enxaqueca, né? E eu curei com a terapia de Energy Healing. Eu me curei e estou ajudando muita gente com isso. Pena que o Matias não consegue mais entrar para terminar a nossa live. Então, assim, eu vou deixar aqui a próxima, a gente logo pretende fazer uma nova live, né? Eu vou deixar o agradecimento ao Matias, o agradecimento a todos que participaram, a todos que interagiram, a todos que estão assistindo, que assistiram e que vão assistir, porque a gente vai deixar gravada, e agradecer todo mundo. E pedir também
né? A gente tem uma egrégora grande de terapeutas healer, né? E se alguém precisar, é só chamar no direct, é só chamar no WhatsApp, que estamos à disposição, tanto eu como o Matias, para ajudar todo mundo. Então tá, boa noite para vocês. Uma pena que o Matias não conseguiu terminar a live. E até a próxima. Boa noite.